Olá, amores, bom dia, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Tudo caminhando? Espero que sim, espero que esteja tudo bem por aí, tá? Tô passando aqui para corrigir, então, aprendendo um pouco mais, caderno 1, né, o apanhado de questões que eu fiz do caderno 1, pra gente fixar aí o material do caderno 1, tá? É importante que vocês coloquem, vocês registrem isso no caderno, tá? Quem não fez, faz isso, registra no retorno, vou cobrar esse caderno pra gente dar o ok nesse caderno aí, tá? Então, não fez, já que não deu, já que fiquei enrolado, já que não entendi, pega agora a correção e registra no caderno, tá? Passando aqui então, a questão número 1 tá comparando o historiador ao detetive, né? Historiador trabalha como detetive. O que tem a ver, já que historiador e detetive? Tem a ver que o detetive, para desvendar um crime, o detetive, para tentar entender como aconteceu um crime, ele usa pistas, né, desse crime, né? E o historiador, para tentar entender uma sociedade humana, para tentar entender, um determinado acontecimento histórico, ele vai usar as fontes históricas. Ele também vai, assim como um detetive, procurando fontes, procurando pistas desse acontecimento, e vai juntando uma fonte a outra, uma informação a outra, né, para tentar chegar aí nesse acontecimento histórico, né, para tentar entender aí um comportamento, uma característica de um grupo humano, tá? Aqui está pedindo para a gente citar uma ciência que auxilia a história no estudo das fontes. Eu trago muito arqueologia, eu gosto muito de citar arqueologia. O arqueólogo e o historiador trabalham muito próximos, né? O arqueólogo, ele é o profissional que vai buscar essas fontes muito minuciosamente, vai pesquisar aí nesses sítios arqueológicos essas fontes, né? Mas tem também a geologia, tem a própria geografia, tem a antropologia, né? Que ajudam aí a história no estudo das fontes, tá? Aqui embaixo eu tenho o tempo, é a principal ferramenta da história. O que é tempo cronológico e o tempo histórico? O tempo cronológico é aquele tempo que marca a data mesmo, né? Que marca o minuto, o segundo, a hora, o dia, mês e o ano, o milênio, o século, né? Século, milênio. E o tempo histórico marca um determinado acontecimento, né? Um momento muito importante, né, desses períodos históricos. A Era Vargas, um exemplo, o momento que o Vargas foi governando aí o Brasil durante muito tempo, a própria pré-história, o período paleolítico, são acontecimentos importantes, fazem parte de um tempo histórico, tá? Aqui está pedindo para a gente falar um pouquinho do que é uma pintura rupestre. A pintura rupestre é a pintura feita, né? Eram as pinturas feitas nas paredes das cavernas por esse homem pré-histórico, por esse homem da pré-história, esse homem primata, né? Dito primata, porque ele não conhecia, não sabia como escrever. Então, como é que ele vai registrar o dia a dia dele, né? Pintando na parede da caverna, tá? Cite explica uma característica do paleolítico. Característica do paleolítico, a gente pode citar o nomadismo, a gente pode citar a caça e a coleta, a gente pode citar a descoberta do fogo, o fato do homem habitar cavernas, fazem parte do período paleolítico, tá? Escolhe uma e explica, né? O fogo foi descoberto, né? Foi criado aí pelo homem naquela circunstância. Para que servia o fogo? Para iluminar a caverna, para cozinhar a comida, para cozer, né? Perdão, a comida, tá? O fato do homem, o que é o nomadismo? Ah, porque o homem ficava migrando de um lugar para o outro, buscando alimento, buscando sobrevivência. Então, escolhe uma e explica. Aqui no Neolítico, a gente pode citar, muito importante, citar a agricultura, a pecuária. Até então, no Paleolítico, o homem não plantava. Né? Então, ele precisava buscar a comida. Agora, plantando, ele não precisa mais buscar. Ele vai plantar e vai aguardar um pouquinho, que daqui a pouquinho aquela árvore vai crescer e vai dar fruto para ele. Tem a pecuária também, característica do Neolítico, tem o sedentarismo, característica do Neolítico, o comércio vai surgir lá no finalzinho do Neolítico, tá? Características muito importantes. Aqui na questão 5 eu tenho, de acordo com o estudioso, em qual continente surgiu a humanidade? Fácil, né, gente? Continente africano, tá? Mãe África, né? De onde esse homem aí vai evoluir a partir dos primatas. Explique o que são sambaquis. Montes de conchas, quem quiser colocar amontoados de conchas, que aqueles povos ditos povos sambaquieiros, né, os povos nômades ali do litoral, vão consumir esses moluscos, essas conchinhas vão ficando, daqui a pouco tem um amontoado de conchas, que inclusive podia ser usado também como funerária, né, como para guardar os corpos ali, tá? Qual a importância do sincretismo religioso para os povos africanos?
O sincretismo religioso é aquele movimento que o africano faz, o escravizado, né, que vem da África, ele disfarça o orixá dele, disfarça o deus dele, né, já que ele é politeísta, acredita em vários deuses, de santo católico. Quando ele fala assim, Yansan é Santa Bárbara, Ogum é Xangô, quando ele fala que Oxalá é Jesus, é o Jesus Cristo, ele está disfarçando de santo católico porque o português que trouxe ele para cá, o europeu que trouxe ele para ser escravizado aqui, não gostava da religião dele e não aceitava, na verdade, religião nenhuma que não fosse a católica, né? Então, ele tinha que usar disfarçar o santo dele de católico, o orixá dele, né, o deus dele, né, de católico, de santo católico, para que o português pensasse assim: ah, não, se é um santo católico, você pode cultuar, você pode dançar, você pode homenagear, tá? O indígena, qual o problema que o indígena enfrenta muito hoje, gente? A questão da terra. O indígena era o dono da terra, era o dono disso tudo, e hoje a gente vê que o indígena foi relegado aí, né, a segundo plano, né? O europeu veio para cá, tomou a terra do indígena, aculturou o indígena, ou seja, transformou essa cultura do indígena. O indígena andava nu, o indígena tinha duas, três mulheres, o indígena praticava aí que a gente conhece como canibalismo, né? E o europeu vai dizer, o português aqui no Brasil não pode fazer isso. Isso é aculturar, é transformar a cultura, né? E sem pedir permissão, sabe? Muito na imposição. E a questão da terra é uma questão muito importante, porque até hoje os indígenas estão lutando, né? Muitas tribos indígenas, pessoal, também que a gente conhece como quilombolas, né, que fugiam lá para os quilombos, os negros escravizados, estão até hoje descendentes, remanescentes dessa galera de 1600 e pouco, 1700 e pouco, muito tempo atrás. Até hoje eles lutam pela questão da terra, lutam para ter um cantinho deles, né? E o governo sempre sabe? Sempre dá um jeitinho de não ceder terra, né? Pedaço de terra para essas pessoas consideradas minorias. Aqui está dizendo, existia escravidão dentro da África antes do europeu chegar? Sim, existia sim. O próprio negro escravizava o outro negro. Eles brigavam, as tribos brigavam, né? Existiam as guerras intertribais e eles brigavam entre si. Só que a questão aqui da escravidão nesse momento não era a questão da escravidão porque as pessoas eram negras. Eu vou te escravizar porque você é negro. Não, não era isso. Era uma escravidão por dívida, era quando uma pessoa não conseguia alimentar um membro da família, vendia aquela pessoa para uma outra tribo. Acontecia muito isso, tá? Vender pela questão do casamento, né? Dar o seu filho, a sua filha em troca de dinheiro, isso acontecia também, tá? Mas lembrando, essa escravidão aqui, perdão, essa escravidão aqui não é aquela escravidão racial, aquela escravidão étnica. Eu vou te escravizar porque você é negro e você é inferior. Não, tá? Todos eram negros na África. Não era essa a intenção. A ideia dessa escravidão, a questão racial vai vir quando o português chegar lá na África, tá? Resistindo aos maus tratos e à escravidão, milhares de africanos escravizados fugiram para os quilombos. Cite outra forma de resistência promovidas pelos africanos no Brasil. Pessoal, forma de resistência, a gente pode citar aqui assassinatos dos senhores, eles violentavam as esposas e as filhas dos senhores de engenho, né, do dono ali, do escravo, tacavam fogo lá nas plantações, né? A própria capoeira é uma resistência, né? Então tem vários tipos aí. Tem no slide, tem no livro também, tá? Aqui eu fecho, vou enviar esse link para vocês e o link da matéria nova. São dois links, tá? Link de correção e link da matéria nova. Vai lá, pega o biscoitinho, pega o pãozinho, né? Ainda tá cedo. Pega o pãozinho, pega a coquinha, que daqui a pouco tem mais história. Segura aí.